Olá, eu sou Kelly Rasch, professora de História, e no vídeo de hoje vamos falar sobre República Oligárquica, mostrando aqui para vocês um trabalho que eu desenvolvi com os alunos, analisando algumas charges que fazem referência, que fazem crítica a esse período da história do Brasil. A data de 1894 a 1930 é realmente uma referência ao período em que as oligarquias estavam controlando a política no Brasil. Então, depois da República da Espada, que é a primeira fase da República, onde os militares estão no poder. Outros termos usados para se referir a esse período é Primeira República ou República Velha. E basicamente é caracterizado pelo controle da política pelas famílias mais poderosas de cada estado, ou seja, as oligarquias estaduais. Nesta atividade, que foi desenvolvida em grupos, os alunos tinham que descrever a charge, identificar a crítica, associando a imagem ao período estudado e elaborar uma legenda explicando a imagem para o restante da turma. Agora eu vou analisar um pouquinho de cada imagem junto com vocês. Nessa primeira imagem, nós temos aqui um casal conversando sobre o que é a tal república que foi proclamada. E a crítica aqui é exatamente mostrando que a população ela foi alienada, ela foi colocada de lado no processo republicano. Essa charge pode ser associada à frase célebre do historiador José Murilo de Carvalho, que disse que o povo assistiu bestializado à chegada da República no Brasil, ou seja, que ele não teve uma participação no processo de república, de instalação e início da República. As próximas charges fazem referência aos barões do café, e nós vemos os caras de cartola sentados em cima das sacas de café, falando sobre a questão da intervenção do Estado na economia, pois são contra ou não são contra? São contra, desde que não cause prejuízo para eles. Então nós vemos uma crítica sobre o controle que esses barões do café, esses grandes produtores de café faziam na economia. Ao lado, fala sobre o controle que eles faziam sobre os eleitores. Então, era interessante que o povo continuasse ali bestializado, afastado da participação política e quanto mais analfabetos, menos eleitores, porque segundo a primeira Constituição Republicana, só podia votar quem fosse alfabetizado, quem soubesse ler, escrever, assinar o nome. Aí mais uma charge fazendo referência àquele grande fazendeiro, grande coronel, e ao controle do voto. E essa é a mais clássica desse período da Primeira República, onde o político leva o eleitor, literalmente caracterizado como um burro, para votar, até na urna para votar. Nesse período, as eleições eram chamadas de voto do cabresto, exatamente porque era muito direcionado. O eleitor, o voto era aberto, então o eleitor tinha que falar em voz alta em quem ele ia votar, e ele votava em quem o coronel mandava. Porque se ele não votasse em quem o coronel mandasse, o coronel ali, o dono das terras onde ele morava, ele podia sofrer retaliações, ser mandado embora, sofrer violências. Então ele era direcionado, o voto era totalmente direcionado. E também é chamado de voto do cabresto, porque as seções e as zonas eleitorais eram chamadas de currais eleitorais. A área de influência de um coronel, de um fazendeiro, era chamada de curral eleitoral. Nessa charge aqui tem a presença do homem armado ali atrás, então traz bastante evidência à questão da violência que acontecia durante as eleições para o controle do voto e também entre os políticos. Nesse cenário marcado por violência e exclusão social, vão surgir movimentos de resistência em diversos pontos do Brasil. Entre esses movimentos, vão se destacar os movimentos messiânicos, onde líderes religiosos, como por exemplo o Antônio Conselheiro, que lidera uma comunidade na Bahia, na comunidade de Canudos, ele vai montar uma comunidade autossuficiente, onde eles proíbem a chegada da República. Por isso, nessa charge, ele diz aí, ele barra a República dizendo, aqui não entrarás. Uma referência à autossuficiência deles. Então, eles não aceitariam nem as leis, nem os impostos que eram cobrados, que eram impostos colocados pelo governo federal. Tiveram diversas comunidades como esta pelo Brasil, então as mais conhecidas foram a comunidade de Canudos e também a comunidade de Contestado, na região de Santa Catarina e Paraná, entre Santa Catarina e Paraná. Os habitantes dessas comunidades eram, em sua maioria, sertanejos pobres que fugiam aos desmandos dos coronéis, ao desemprego, também fugiam das secas e estavam em busca de autonomia e conforto espiritual. E essas comunidades elas cresceram muito, principalmente pela autonomia que era oferecida ali no local.
Eles tinham a decisão de viver conforme a leitura da Bíblia, que era feita pelos líderes, e, sobretudo, tinham a decisão de não pagar os novos impostos lançados pela República, e por isso eles foram vistos como uma ameaça à ordem estabelecida, e eles foram ali dizimados pelo governo. Aqui uma charge que mostra sobre as fraudes eleitorais, então uma fila ali de caveirinhas indo votar, porque era muito comum o uso de documentos de pessoas que nem viviam mais, né, que já tinham falecido, também de crianças, para falsificar votos e conseguir mais votos para um determinado candidato. Agora, algumas charges que fazem referência à política do café com leite, que foi uma aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que se alternaram na presidência da República durante esse período. Nesta primeira, nós temos aqui Minas de um lado e São Paulo do outro, em uma gangorra, realmente para simbolizar, né, que um estava no alto e depois dava impulso para levantar o outro, e era exatamente isso. Eles se alternavam. O candidato de São Paulo ajudava a eleger um candidato mineiro e depois o mineiro ajudava a eleger um candidato paulista, e assim eles permaneceram durante todo o período. Essa alternância acontecia porque São Paulo e Minas Gerais eram os dois maiores produtores de café, e café era o produto que liderava as exportações agrícolas do Brasil, ou seja, era o produto que mais rendia dinheiro para o Brasil. Com o leite, e aí a gente se engana achando que Minas Gerais era um grande produtor de leite, que era o que movimentava a economia lá, não. Realmente, Minas Gerais produzia bastante leite, mas ele se destacava na política porque tinha a maior bancada de deputados do país. Tinha 37 deputados mineiros, que era a maior bancada do país, e além disso, era o segundo maior produtor de café do Brasil, sendo responsável por 20% da produção nacional. Essa também é uma charge bem clássica, ela faz referência à revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. E ela acontece pela obrigatoriedade de serem vacinados, das pessoas serem vacinadas, sem antes serem informadas, conscientizadas o porquê exatamente da vacinação. Essa lei da vacina obrigatória contra a varíola foi o estopim para estourar uma revolta no Rio de Janeiro, porque o povo lá já estava super insatisfeito por terem sido expulsos do centro da cidade na política de modernização e higienização que estava sendo realizada pelo presidente e também pelo prefeito do Rio de Janeiro. Bem, este cartaz aqui é só um exemplo de como esse tema pode ser trabalhado através da análise de charges e do trabalho em grupo, mas existem muito mais imagens referentes a esse período. São infinitas as possibilidades que um professor tem para trabalhar essas imagens em sala de aula. E considerando que nós estamos num mundo bastante visual, é importante aprender a interpretar essas charges, e a gente consegue isso através da compreensão do conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram do conteúdo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo com os amigos e deixe um comentário aqui embaixo para mim. Tchau, até o próximo vídeo.